Olá, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos iniciar nossa aula aqui. Não dá tempo de eu esperar todo mundo entrar, mas vocês sabem que essa aula vai ficar gravada aí na plataforma de vocês. Então, quem não conseguir assistir hoje ou agora, nesse exato momento, ela vai ficar aí na plataforma. Então, vocês podem assistir depois e quantas vezes mais vocês quiserem. A matéria de hoje é bem facinho. Vamos falar sobre medidas de segurança nas salas de necropsia. Então, é uma matéria bem fácil, bem simples, porque o principal aqui nessa matéria é você ter noção ali do que é certo e do que é errado. O que vai te causar algum risco e o que não vai te causar algum risco. Tem mais a ver aí, né, com proteção e precaução. Então, é questão aí, né, de racionalidade, de senso. Então, muitas coisas vocês vão aí, né, pelo senso, porque vocês sabem que é determinada coisa errada, determinada coisa que pode te causar aí algum risco. Deixa eu atualizar aqui. Seja bem-vinda, Camila, boa noite. A nossa aula de hoje é sobre medidas de segurança nas salas de necropsia. E o básico nessa matéria é você saber diferenciar mesmo, né, o certo do errado. E isso nós temos noção. Se você está vendo um caminhão vindo, você vai colocar o pé na frente desse caminhão? Não, né? Porque você sabe que vai te trazer um risco. Vai te machucar, até quebrar o seu pé. Você pode aí perder o seu pé. Então, você vai se precaver, vai tomar cuidado. Você não vai colocar o pé ali na frente do caminhão, vai esperar ele passar para que você possa atravessar. Então, a questão de medidas de segurança tem muito a ver com a atitude de cuidado aí do profissional. Então, vamos lá. Essas medidas de segurança são protocolos técnicos, operacionais e de biossegurança essenciais para proteger os profissionais de riscos biológicos, vírus, bactérias e fungos, físicos e químicos durante o exame de cadáver. O objetivo é evitar contaminações por fluidos corporais, acidentes com instrumentos cortantes e garantir a integridade da prova médico-legal. Então, todas essas medidas de segurança, elas são aí, né, para proteger o profissional e também, né, para proteger a prova médico-legal, a prova ali que você está procurando, um projétil, qualquer coisa que você esteja ali procurando no seu exame cadavérico. Então, essa medida de segurança, ela protege não só o funcionário, mas também, né, a prova pericial, seja um órgão, seja um projetil, um exame. Então, é muito importante seguir essas medidas de segurança. Estabelecimento de medidas de biossegurança, tratado nos capítulos seguintes, se baseou na observação direta dos riscos a que estão expostos os profissionais e usuários do IML, de acordo com as atribuições e atividades desempenhadas em cada uma de suas atividades. Obviamente, vocês sabem, né, que nós, dentro dessa função, aí, dentro dessa profissão de necropsia, estamos inertes aí, né, a riscos a todo instante, seja um risco biológico, seja um risco químico, seja um risco de acidente ali com os materiais, seja um risco ergonômico, levantar o peso, pega o cadáver, bota na mesa, bota na gaveta. Então, estamos relacionados aí, né, a muitos riscos. E essas medidas de biossegurança, essas medidas de segurança, elas vêm também para minimizar esses riscos, para que o profissional tenha, né, um desempenho maior e evite aí, né, qualquer risco de acidente. Então, nós vamos ter, né, os riscos estão expostos aos profissionais de ML de acordo com as atribuições das atividades desempenhadas em cada uma de suas áreas de atividade. São classificadas em riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Assim descritos, os riscos físicos, eles são representados ainda pela cor verde. Diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, ultrassom, materiais cortantes e pontiagudos. O grau de risco ao profissional varia de pequeno a grande
Então, na nossa aula de segunda-feira, né, vocês viram aí quais são os riscos de ruído, de vibrações, radiação. Então, é muito importante que o profissional se proteja desses riscos, porque quem perde não só o profissional, mas também, né, a instituição. Você é um profissional aí do Instituto Médico Legal e você se acidenta, não é só você que perde, o instituto também vai perder, né? Um profissional vai sobrecarregar ali, né, um plantão, vai sobrecarregar os seus colegas de plantão. Então, é bom aí se precaver para não correr nenhum tipo de risco, não só dentro do IML, né, mas também em qualquer trabalho. Qualquer trabalho, né, traz aí algum tipo de risco. Então, as medidas de biossegurança, elas não são atribuídas somente à necropsia, elas são atribuídas aí a cada profissão. Cada profissão vai ter aí, né, um tipo de risco que ela vai expor o profissional. Por exemplo, um pedreiro, ele tem que ter ali, né, seus materiais de proteção individual, um engenheiro também, empreiteiro. Então, todas as nossas profissões existentes, elas têm aí obrigatoriamente esse manual de medidas de biossegurança para proteger o trabalhador e também, né, aumentar aí a demanda do serviço. Porque. Boa noite, Denise. Porque se o profissional se machucar, toda a equipe perde. O serviço vai ser mais lento, mais demorado, vai sobrecarregar os outros trabalhadores e você também, né, vai ficar ali em casa, ou acidentado, né, ou com alguma patologia adquirida. Nós vamos ter também os riscos químicos, são substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão. O grau de risco ao profissional é sempre grande. O risco químico não é só o profissional da necropsia que está exposto. Nós temos também os farmacêuticos, os próprios químicos, né, que fazem aí, substâncias que preenchem aí, né, alguns produtos. Então, não somente o profissional do IML vai estar exposto a esses tipos de riscos. Nós teremos também os riscos biológicos, representados aí pela cor marrom, em relação a micro-organismos, como as bactérias, fungos, parasitas, vírus, entre outros, passíveis de causar doenças, aos quais possam estar expostos aos profissionais. O grau de risco ao profissional é sempre grande. Toda vez que você estiver aí, né, manipulando em meio aí a bactérias, fungos, vírus, você tem aí, né, um grau de risco alto de se contaminar. E se houver, né, algum tipo de contaminação, vai ser aí, né, um risco biológico. Temos os riscos ergonômicos, representado pela cor amarelo, são fatores que possam interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a sua saúde. São exemplos de riscos ergonômicos: o levantamento e transporte manual de peso, o ritmo excessivo de trabalho, a repetitividade, a postura inadequada de trabalho, e etc. O grau de risco também é sempre grande. Com certeza vocês conhecem alguém, né, que devem ter falado para vocês assim: estou em casa, não sei por quantos dias, porque eu machuquei a coluna, ferrei o joelho. Então, aí é um tipo de risco ergonômico, tem a ver mais aí com a postura do profissional, o tipo de trabalho, se ele carrega peso, se ele abaixa muito, se ele fica muito tempo em pé. Então, ele vai estar aí, né, exposto a um risco ergonômico. E, por fim, nós temos os riscos de acidente. É representado aí pela cor azul. Os riscos de acidente são fatores que coloquem o trabalhador em situação de perigo e possam afetar a sua integridade, bem-estar físico ou moral. São exemplos de risco de acidente: as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio, explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado. O grau de risco ao profissional é sempre grande, principalmente no IML. Já aconteceu
de eu estar andando no IML e ver uma faca assim na ponta da mesa. Se eu passo ali e esbarro nessa faca, eu posso me cortar e eu posso me contaminar. Então, é muito importante também ter esse cuidado aí com os riscos de acidente, até na própria manipulação dos instrumentos. Na próxima aula vocês irão ver, né, os instrumentais, e muitos deles são pérfuros cortantes, são cortantes, então tem um grau grande aí, né, de uma possibilidade grande de você se acidentar, principalmente se você não souber o que está fazendo e querer, né, mostrar-lhe o serviço. Mas é importante que sempre pergunte. Se você tiver alguma dúvida, pergunte. Se você não está segura do que você está fazendo, peça ajuda. Não tente fazer o que você acha que sabe, porque pode aí, né, te provocar um acidente. E imagina aí a dor de cabeça que você vai ter, principalmente se estiver relacionado com algum fluido químico ou biológico. Vai ter que ir para o hospital, vai ter que tomar coquetel, fazer um exame ali. Então, é bem melhor, né, prevenir do que remediar. Tem uma questãozinha aqui, né, que eu deixei para vocês. Então, vamos lá. Relacione os tipos de risco aos exemplos de risco. Então, nós temos aqui ó, o risco físico, o risco químico, risco biológico, risco ergonômico e o risco de acidente. Aí está pedindo aqui, ó, assinale a alternativa com a ordem correta. Vamos lá. Na primeira alternativa, nós temos probabilidade de incêndio ou explosão. Então, nós estamos falando aí, né, do risco de acidente. Onde que pode ter um incêndio ou uma explosão? Principalmente dentro de locais aí que manipulam produtos químicos. Alguma coisa pode dar ruim e ter uma explosão ou até um incêndio. Mas não somente nesses locais, às vezes até uma falha técnica aí na eletricidade pode gerar aí uma explosão ou um incêndio qualquer local de trabalho e às vezes até na sua própria casa. Então, o risco de acidente ele é atribuído aí a um todo e não somente, né, dentro do IML. Então, nós vamos ter aqui de primeira logo o número 5. Poeiras, névoas e vapores. Agora, né, nós vamos estar falando aí sobre um risco químico. A poeira ela é química, as névoas podem ser químicas e os vapores também químicos. Então, nesse caso, vai ser representado aí por um risco químico. A próxima está falando ruído, vibrações e umidade. Aí nós vamos agora para o risco físico. Ruído, vocês viram que eu comentei com vocês, né? O ruído da serra de craniotomia, que muitas vezes não é utilizada, mas faz aquele ruído que incomoda. Embora seja por pouco tempo, pode causar aí um certo desconforto ao profissional. Vibração também da serra de craniotomia, que também é uma coisa rápida, se utilizada, então o risco vai ser ali rápido, brando, para o profissional. E a umidade, né, do próprio local aí de trabalho pode interferir aí no aspecto físico do profissional. Esforço físico, transporte manual de peso. Então, agora estamos falando, com certeza, sobre os riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos, como vocês já sabem, é aquela repetitividade no trabalho, aquela sua postura inadequada, muito tempo em pé, muito tempo sentado, carregando peso, sem postura. Então, né, pode acarretar aí, né, alguns inconvenientes. E por último, nós temos os vírus, os fungos, os protozoários, que vão fechar aqui, né, nossa casinha, sendo os riscos biológicos. Então, nossa questão aí ficou 5, 2, 1, 4, 3. Se você já fez essa questão e acertou, parabéns. Se você errou, continue estudando mais um pouquinho, depois refaz essa questão e você vai acertar. Mais uma questão aqui, né? A biossegurança tem como objetivo criar um ambiente de trabalho onde se promova a contenção de risco, de exposição a agentes potencialmente nocivos ao trabalhador, pacientes e meio ambiente, de modo que esse risco seja minimizado ou eliminado. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A.
As normas de biossegurança englobam medidas que visam evitar risco de acidentes e ergonômicos. Não é somente isso, né? Tem mais coisas. Vamos ver na B. As normas de biossegurança englobam medidas que visam evitar riscos de acidentes. Também não é só isso. C. As normas de biossegurança englobam medidas que visam evitar riscos de acidentes, riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos e riscos ergonômicos. Agora, né, já estamos com a nossa tabelinha completa. E na letra D está falando que as normas de biossegurança englobam medidas que visam evitar riscos químicos e biológicos. Está aparecendo o slide, não? Vou botar aqui de novo. Vê se agora está aparecendo, Camila. Então, vamos continuar. Nosso gabarito, né, vai ser aí a letra D. As normas de biossegurança englobam os riscos. As normas de biossegurança englobam medidas que visam evitar riscos de acidentes, riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos e riscos ergonômicos. Eu falei até para vocês lembrar da palavra QBAF, que você vai escrever aí na sua provinha, QBAF, e você vai escrevendo do lado o que significa, que aí você lembra de todos os protocolos, né? Todos aí os riscos que o profissional vai estar exposto. Q, de riscos químicos, B, riscos biológicos, A, riscos de acidentes, F, risco físico e E, riscos ergonômicos. Então, grava esse mnemônico aí, né, que é BAF, que vai te ajudar aí na hora de você responder uma questão aí de biossegurança. Passando aqui, vamos entrar para medidas de segurança nas salas de necropsia, o mesmo protocolo e o mesmo procedimento. Se sair aí o slide, o áudio, vocês me avisam também, gente. Segue a mesma linha de raciocínio, o que é certo e o que é errado. O profissional, né, está ali e ele vai saber diferenciar. Você sabe que se você for manipular um cadáver, você precisa estar ali com os EPIs adequados. Se você for sem os EPIs, você vai estar exposta a riscos. Com os EPIs, você também estará exposta, porém, a probabilidade de você adquirir algo, de você se machucar, vão ser mínimas, porque você está ali, né, protegida. Agora, se você tiver sem o EPI adequado, aí você vai estar, né, totalmente exposta e com riscos maiores de se acidentar. Então, é muito também a questão aí, né, do senso do profissional. Medidas gerais de biossegurança, de segurança aí nas salas de necropsia. Todos os profissionais devem manter o calendário de imunização atualizado, levar imediatamente ao conhecimento do superior responsável a ocorrência de qualquer acidente, a fim de que sejam tomadas as medidas necessárias, utilizar de maneira apropriada o mobiliário ou equipamento conforme sua finalidade, evitando possíveis acidentes de trabalho ou desgastes do mesmo. Manusear com cuidado portas e gavetas, ter cuidado e atenção ao introduzir mãos em gavetas, pois pode haver objetos pontiagudos e cortantes, como estiletes e tesouras, manusear equipamentos e objetos cortantes ou perfurantes, como estiletes, tesouras, grampeadores, com a devida atenção e cuidado. Sempre que utilizarem tais objetos, acondicioná-los ou descartá-los de maneira segura, de modo que não ofereçam riscos a si mesmo e a terceiros, prestar máxima atenção durante a realização de cada procedimento em sua área de trabalho, atentar-se para as seguintes medidas ao utilizar os computadores. Aí tem aqui, ó, 9A a 9F.
Então, ainda tem ali, né, a maneira que eles protocolaram para o profissional seguir na hora de usar o computador ali da maneira adequada, para não contaminar. É, colocar objetos mais pesados em prateleiras mais baixas, não sobrecarregar fichários e não deixar gavetas abertas na área de circulação, cuidar do levantamento, cuidar no levantamento e transporte de pesos para não sofrer lesões osteomusculares, utilizar escadas para não acessar prateleiras mais para acessar prateleiras mais altas, não trabalhar sozinho no laboratório. Então aqui nós temos, né, as medidas gerais, o protocolo geral que foi criado aí, né, para os profissionais do INL. Depois eu vou deixar disponível lá na plataforma para vocês o PDF com todos esses protocolos. Além dos protocolos, eles ainda falam como você deve ali, né, fazer a esterilização dos materiais, como você deve ali, utilizar os produtos químicos que são ali, né, prejudiciais à saúde, que são solventes, são algo assim, né, prejudicial, ácidos. Então, tem tudo explicado ali, da Coordenadoria Geral de Perícias. Esse que eu peguei é do Mato Grosso do Sul. Temos aqui do Rio de Janeiro, só que o do Rio de Janeiro é muito complexo, porque ele está misturado com enfermagem e necropsia. E enfermagem também é muita coisa. Então, acaba que a gente não adquire vai ler muita coisa e vai ficar perdido. Então, isso aqui é mais importante para a gente. Na plataforma, eu destaquei para vocês os que mais caem, só que vocês vão ver quando eu deixar esse PDF lá na plataforma, que é uma lista imensa, uma lista gigante. Aí eu deixei, né, os que são mais comuns de vocês verem, porém sempre naquela questão do censo. Se tiver algo que eu não coloquei aqui no slide, na hora que você lê na sua prova, você vai no censo. Não coloquei aqui no slide, por exemplo. Não devo passar o pano sujo de sangue em outras áreas do ML. Não está no slide isso. Mas você, com senso, sabe que não se deve passar um pano com sangue em outras áreas, porque esse pano vai estar contaminado. Então, essa matéria aqui ela é fácil, porque vai muito aí da questão de senso, da questão aí do senso crítico, né? De vocês diferenciar o que é o certo e o que é errado. Então, não tem desespero aqui, não. Ali na questão aí dos riscos químicos, físicos, biológicos de acidente, você tem até que fazer esse jogo aí de mnemônico, né, para você lembrar quais são os tipos, né? O que é o vírus, o que é a bactéria, o que é o risco aí para o acidente, por coelho. Então, mais coisas assim para você gravar. Agora, aqui na questão das salas de necropsia, do seu comportamento, o que pode e o que não pode, já é algo do seu dia a dia, algo comum. Então, você sabe diferenciar aí, né? Fazer essa noção do que é certo e do que vai ser o errado. Então, não tem como errar assim, uma questão dessa. Medidas pessoais. Falou das medidas gerais, né? Agora vem falando aqui das medidas pessoais. Eu separei algumas aqui e vocês vão ver também que são muitas. Ó, eu separei algumas. Então, vou falar aqui algumas com vocês e depois vocês olhem lá no PDF que eu vou deixar os outros, as outras medidas completas. Vão ver que tem uma lista imensa de coisas. Então, vamos lá. Medidas pessoais. Evitar ingerir alimentos ou bebidas nos ambientes de trabalho, sobre o risco de contaminação. Eu falei para vocês, questão de senso. Se você está ali manipulando um cadáver, você não vai entrar ali com um copo de café e um sanduíche para você comer. Claro que não, né? Tem gente que, muita coisa que eu já escutei, falar assim, você come do lado do corpo. Não, gente, como é que eu vou comer do lado do corpo? Me diz. Não tem como, vou me contaminar. Por quê? Porque ali do lado do corpo é um ambiente, né, contaminado. Dentro ali da sala de necropsia, onde ficam os corpos, eu preciso estar de EPI. Então, vou ter que estar de máscara, luva, touca. Como é que eu vou comer assim? Não tem como. Então, a pessoa que fala isso, ela não sabe de nada. Eu como dentro lá. Não, não come, é mentira. E se faz isso, pode até ser expulso por uma questão antiética. Entendeu? Então, são coisas assim que não existem, que não podem, que não são permitidas. Pode comer no IML? Pode. Por quê? Porque você tem uma sala específica ali para você comer. Tem a cozinha para fazer um café. Porque também você fizer um plantão de 24 horas dentro do IML,
você não vai ficar ali, né, sem comer 24 horas, obviamente. Você tem um espaço ali adequado para beber água, para fazer suas refeições, para descansar. Não é porque você está ali dentro que você vai ficar 24 horas ali velando o cadáver. Não, ele não vai fugir. Você pode ir no banheiro, pode beber água, pode fazer suas refeições, pode tirar uma sonequinha, porém, né, respeitando aí as medidas de segurança. Não é conveniente o uso de joias e lentes de contato durante os trabalhos laboratoriais. A lente de contato é uma questão assim bem chata, porque às vezes ela sai do lugar, né? Ela incomoda e você com a mão ali suja de sangue, como é que você vai resolver? Não tem como. Então é mais preferível que não entre ali de lente de contato. Coloque um óculos ou somente mesmo um óculos de proteção. O uso de joias, né, adornos, não se deve utilizar também, porque você pode, né, se contaminar, pode levar essa contaminação para dentro da sua casa, nos seus adornos. As brincadeiras e distrações ou conversas paralelas podem causar sérios acidentes. Às vezes, você ali conversando, você se distrai e derruba, né, um objeto, derruba sangue em alguém, ou senão você está ali suturando, aí fura o outro colega. Então, tem que prestar atenção, né? Ser cauteloso ali com o que você está fazendo, com o seu trabalho. Evite o hábito. Evite o hábito de levar. Evite o hábito de levar as mãos à boca, nariz, olhos, rosto ou cabelo durante as realizações dos exames. Essa aqui é uma parte mais complicada, porque eu mesmo vivo fazendo isso. Vocês sabem que quando você não pode coçar, é onde mais coça. Então, você está ali toda encapuzada, começa as coceiras. E coça a orelha, coça o cabelo, coça o nariz. Aí tu fica aí com a mão assim, tentando se coçar. E também é errado, né? Porque nessa que eu estou tentando me coçar, minha mão pode estar suja de sangue, né? Eu posso me contaminar. Então, também é algo errado. Algo até que eu tenho que melhorar em mim. Porém, não tenho o que fazer. Porém, é errado. Tem que evitar, né, esse hábito para evitar qualquer tipo de contaminação. Lave as mãos antes de iniciar o trabalho, após a manipulação de reagentes, vestígios e materiais diversos, mesmo que tenha usado luvas de proteção, bem como antes de deixar o ambiente de trabalho. Então, mesmo você ali utilizando luvas, assim que você acaba o procedimento, que você tira as luvas, sua mão vai estar limpa. Por quê? Porque você estava de luva, então não tem sujeira na sua mão vai estar seca. Porém, você não está vendo ali os micro-organismos que estão na sua mão, porque eles são microscópicos. Então, vai lá, né, faz aquela lavagem adequada, lava bastante a mão, passa sabão e finaliza ali com um álcool em gel. Evitar guardar objetos de uso pessoal nas áreas de exames periciais. Então, como eu falei, né, que tem um lugar para você comer, para você beber, para você dormir, também tem um lugar para você guardar ali as suas coisas. E não é dentro da sala de necropsia. Foi só eu falar de me coçar, eu já estou aqui me coçando. Não é dentro da sala de necropsia. Vai ter ali um ambiente, um anexo reservado para cada coisa. Vai ter um anexo reservado para você comer, para você fazer suas necessidades, para você guardar seus objetos pessoais. Então, nada de levar suas coisas ali para dentro da sala de necropsia, porque você vai contaminar sua bolsa e depois tu vai lá e bota a sua bolsa lá no sofá da sua casa. E aí vai virando, né, aquela renca de contaminação. Quando você olhar a sua casa, vai estar aparecendo, né, o próprio IML. Então, tem que ter esse cuidado. Se possível, não mantenham plantas, bolsas, roupas ou qualquer outro objeto não relacionado com o trabalho dentro das áreas técnicas. Então, vocês estão vendo, né, gente, que tudo isso aqui são questões de senso. Até o momento, eu só falei questão de senso, nada tão técnico, entendeu? Questão de você saber isso é certo, isso é errado, e seguir exatamente aí o que é certo. Não tem dificuldade nisso. Seguir as orientações dos procedimentos operacionais padrão e, e procedimentos padrões de higiene operacional, quando houver. Procure sempre solucionar suas dúvidas antes de começar o trabalho, lendo atentamente os protocolos e organizando previamente os materiais a serem utilizados.
Como eu falei com vocês, nunca iniciem nada se você tem dúvida. Que vai besteiras. É aí que você vai fazer algo que pode te machucar, que pode machucar outro, ou que pode até gerar um processo, entendeu? Às vezes não tem necessidade de abrir tanto o cadáver, você esqueceu que a incisão é submento tipo pubiana e foi até lá embaixo, passou do pubis, entendeu? Então, são coisas que podem até gerar processo. Então, tem que tomar cuidado aí na hora que você estiver fazendo as suas coisas. Tomar cuidado aí na hora que você estiver você estiver trabalhando, né? Fazendo aí o seu trabalho, exercendo aí a sua atividade. Então, não fica com vergonha. A professora mandou estudar? Mandou estudar. Professora, olha, eu estudei isso, mas eu ainda estou com dúvida nisso aqui. Você pode me ajudar? Como é que é esse procedimento? Como é que é o nome dessa incisão? Como é que eu faço? Tem que perguntar antes para não fazer besteira, porque aí é onde complica tudo. Tudo conversado dá certo, tudo é uma conversa. Então, não precisa ter esse desespero. Quando se fizer necessário, dependendo do risco de periculosidade do experimento, use EPIs e EPCs. Nessa questão aqui, estou falando quando se fizer necessário, né? Vocês sabem que sempre será necessário o uso do EPI, mas vamos dar um exemplo aqui. Você está lá no IML na área administrativa. O que é a área administrativa do IML? Você está ali, né, recebendo os familiares, trabalhando ali com a certidão de óbito, e você vai precisar falar com o médico, você vai precisar tirar uma dúvida ali com o médico. Você não vai precisar colocar macacão, um monte de coisa para entrar na sala de necropsia, mas pelo menos coloca ali sua máscara, uma touca, e vai ali rapidinho falar com o médico. Não vai precisar se paramentar toda, apenas para ir tirar uma dúvida, entendeu? Então, nesses casos aqui, não precisa de se encapuzar todos, apenas para ele tirar uma dúvida. Apenas coloca aí o básico, né? Uma máscara, uma touca, e tá tranquilo. Quando a realização de atividades de risco em ambiente laboratorial, que tem um perigo de explosão, geração de material tóxico, etc., ou cuja periculosidade você desconheça, proceda da seguinte forma. Então, lá na plataforma, quando eu colocar o PDF, vocês vão acompanhando aí, né, os procedimentos aí, que vai estar de 1A a 11F, a 1F, perdão. Não, tá certo, é 11A a 11F. Que vai estar aí os procedimentos adequados quando você estiver manuseando aí, né, algum produto químico. Aqui foge um pouquinho da necropsia, mas está falando mais aí da parte laboratorial. Vamos supor que você está aí testando algum químico para tanato, algum químico para conservação de algum órgão. Então, tem aí, né, a descrição dos procedimentos que vocês devem seguir. Para maior segurança, não se deve A. Tocar nos produtos químicos com as mãos. B. Provar qualquer produto químico ou solução. C. Inalar gases ou vapores desconhecidos. Se for necessário, nunca o faça diretamente. Use a mão, movendo-a para frente e para trás, em movimento de abanar, a pouca distância do recipiente, e aspire novamente. Então, vamos supor que esse meu copo aqui, né, tem uma substância química e eu preciso cheirá-la, não preciso aspirá-la. Então, eu vou dar aquela leve abanada e vou dar uma aspirada de longe. Esse é o procedimento aí adequado. 13. Não abandone peças de vidro aquecidas em qualquer lugar. Quando aquecer substâncias e soluções em tubos de ensaio, dirija para o lado em que você e seus colegas não possam ser atingidos. Então, aqui está falando mais da questão laboratorial ainda. Os materiais de vidro devem ser utilizados com cuidado, pois se rompem facilmente, e quando isso acontecer, devem ser trocados imediatamente. Proteja as mãos quando estiver cortando vidro ou introduzindo em orifícios. Então, aqui estou falando da biossegurança aí com materiais. Se você estiver aí fazendo, né, tiver num laboratório aí de histopatologia, você vai ver muito disso. Antes de inserir tubos de vidros, termômetros, tubos de borracha, rolhas, lubrifique-os. Tenha cuidado especial ao trabalhar com sistemas sobre vácuo ou pressão. Dissecadores sobre vácuo devem ser protegidos com fita adesiva apropriada e colocados em grade de proteção própria. Não pipete líquidos com a boca. Utilize pera de borracha, vácuo ou pin-pump.
Então, estamos falando aqui ainda do laboratório. Não use a mesma pipeta para medir soluções diferentes. Usar luvas e óculos de segurança sempre que 20A a 20D. Vai estar tudo isso no PDF lá para vocês, tá? Vamos aqui para uma questão. Segundo as normas de biossegurança, em uma sala de necropsia, A. É permitido sentar-se sobre as bancadas, armazenar alimentos e fumar? No seu senso, diz para mim, é proibido sim ou não? É proibido, né, gente? Não tem como você sentar ali na bancada, provavelmente vai estar com os materiais. Então, além de você se machucar, você pode se perfurar e pode se contaminar. Não deve guardar os alimentos ali dentro e também não deve fumar ali dentro. B. É proibido usar jaleco, mascar chiclete e manusear alimentos. É proibido usar jaleco dentro da sala, não, né, gente? É obrigatório, né? É um dos EPIs. Agora, mascar chiclete e manusear alimentos também é inadequado. Então, nessa questão aí na letra B, é só usar o jaleco que está certo. Letra C. É permitido comer, beber e manusear torneiras com a luva. Totalmente errado. Não pode comer, não pode beber e não pode manusear torneiras com luvas. Por que não pode? Porque se sua luva estiver contaminada com sangue, você encostar na torneira, depois vem outra pessoa e encosta nessa mesma torneira e começa aquela contaminação cruzada. Então, nada que é de uso coletivo, você deve aí, né, utilizar com luvas. E letra D, é proibido armazenar alimentos, fumar e manusear maçanetas com luvas. E está certo, a maçaneta vai entrar aí no mesmo quesito da torneira, porque tanto a torneira quanto a maçaneta, elas são ali de uso coletivo. Então, eu boto a mão, você também pode botar a mão, todo mundo vai ali, né, abrir e fechar a maçaneta, abrir e fechar a torneira. Então, não se deve tocar com luvas, para que você não contamine aquela maçaneta e façam com que outros, né, vão se contaminando. Então, nosso gabarito ali foi a letra D. Próxima questão aqui. Medidas de biossegurança incluem cuidados nas salas de necropsias e outras dependências do IML. Marque a alternativa que condiz com a forma correta de medida de segurança. A. Lavar as mãos após cada procedimento. Manter unhas limpas e aparadas e pintadas de preto. E somente utilizar o bebedouro se estiver com luvas limpas. Aqui, ao início até começou certinho, né? Mas aí depois está falando aqui, ó, manter unhas aparadas e pintadas de preto. Não, você pode mantê-las aparadas, deve mantê-las aparadas, porque a unha grande vai fazer que a luva rasgue. Então, você deve manter as suas unhas aparadas e pintada com cor clara, porque se você se contaminar, pegar alguma bactéria, no esmalte escuro ele vai camuflar. Então, às vezes, você nem vai ver. Então, é preferencial que você utilize aí, né? Um esmalte claro. E fala que somente deve-se usar o bebedouro se você estiver com as luvas limpas. Você nem deve utilizar luvas na hora de utilizar ali o bebedouro, porque, como eu falei, né, a contaminação cruzada, mesmo se a sua luva estiver limpa, não se deve utilizar nada coletivo com luvas. Mesmo limpas, mesmo você acabou de colocar, não se deve encostar ali. B. Manter o calendário de vacinação atualizado, utilizar adequadamente os EPIs, proteger ferimentos dos riscos de contaminação, manusear equipamentos perfurantes com perícia. Essa questão aqui está maravilhosa, né? Está perfeita. Então, vamos lá, letra C. Utilizar jaleco e luvas em todas as dependências do IML, manter cabelos presos, manter as portas das salas de necropsia sempre abertas para que não haja contaminação ao abri-las. Totalmente errado, né? Somente a parte do cabelo preso que está certo. Mas aí está falando que deve-se, né, utilizar jaleco e luvas em todas as dependências do IML. Claro que não. Dentro da sala de necropsia, você deve utilizar, né, o jaleco e as luvas. Agora, nas outras dependências, ali na sua parte ali para você dormir, para você comer, você pode estar, né, com a sua roupa normal, sem os EPIs. Tranquilo. E está falando, né, que deve deixar sempre as portas abertas para que não haja risco aí de contaminar. Não, elas têm que sempre estar fechadas. Você que tem que cuidar para que não contamine ali aquela maçaneta, para que não haja essa contaminação. Porém, essa porta deve ficar sempre fechada. Letra D. Usar máscara em casos de cadáveres putrefeitos
Utilizar a bota em toda a dependência do IML e lavá-las ao fim do expediente. Descartar materiais biológicos em lixo comum. Obviamente não também, né? A bota, você deve utilizar ela dentro da sala de necropsia e não em toda a dependência. Então, não vai da sala de necropsia para a cozinha, onde você vai se alimentar, né, de bota. Quando você sair da sala de necropsia, você vai estar ali, né, com seu chinelinho, com seu croque, com outro calçado, para que você possa andar aí pelas dependências do IML. E está falando aí, né, descartar materiais biológicos em lixo comum, também está errado. Tem um lixo próprio aí, né, para descartes dos lixos biológicos. Vocês vão ver isso também numa aula específica aí nesse mês ainda. Então, nosso gabarito aqui está na nossa letra B. A biossegurança é fundamental para a prevenção de riscos no ambiente de trabalho. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo. O uso de EPI é essencial para garantir a segurança e a integridade física dos trabalhadores? Com certeza, né, gente? O uso do EPI é obrigatório exatamente para garantir a segurança e a integridade, para que você não se machuque ou se contamine. Então, ele é essencial, sim, aí para a segurança e a integridade do profissional. Vamos lá. O objetivo principal da biossegurança é criar um ambiente de trabalho onde se promova a contenção do risco de exposição a agentes potencialmente nocivos ao trabalhador, paciente e meio ambiente, de modo que esse risco seja minimizado ou eliminado. Está errado também, né? O, o... Tá errado. Olha eu falando besteira para vocês, gente. Está certo, perdão. Distraí aqui olhando o negócio. O objetivo principal da biossegurança é sim criar, né, esse ambiente de trabalho para que vocês não fiquem, né, expostos aí aos riscos que BAF, aos riscos químicos, aos riscos físicos, aos riscos biológicos, aos riscos de acidente e aos riscos ergonômicos. Então, a biossegurança ela vai trabalhar em cima disso, né, para proteger não somente o profissional, mas também, né, a demanda aí de trabalho. Porque, como eu falei para vocês, se o profissional se machuca, se o profissional se acidenta, todo mundo sai perdendo. Porque provavelmente ele vai perder, né, alguns dias ali de trabalho, vai sobrecarregar aquele plantão, aquela demanda de trabalho, e a entrega, né, do trabalho vai ficar mais lenta. Então, todo mundo sai perdendo. Então, a biossegurança ela vem como um princípio para que o trabalho ele flua normalmente. 3, a higienização das mãos é um procedimento secundário na biossegurança, sendo dispensável quando se utiliza luvas. Agora sim a questão está errada, gente. Não é dispensável, né? Quando se utiliza as luvas. Falei para vocês, acabou de tirar a luva, tem ali bactérias na sua mão que são invisíveis, são microscópicas. Então, é obrigatório você fazer a lavagem adequada das suas mãos e depois, né, passar aí um pouquinho de álcool para garantir aí a asepsia total da sua mão. Então, finalizamos por aqui. A aula de hoje bem tranquila. Então, vamos se preparando, porque eu já estou avisando. As próximas vão se complicando um pouquinho mais. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre EPI, EPC e o instrumental de necropsia. Na próxima aula, vamos falar sobre concentração de soluções, diluição. Então, vai entrar aí um pouquinho de química, um pouquinho de matemática. Depois, vamos falar sobre descarte de material biológico. Aí vai entrar um pouquinho de outros riscos, aí nível de biossegurança, 1, 2, 3, 4. Então, agora começou fácil, né? Mas vai aumentando aí um pouquinho o nível de dificuldade. Obrigada, Denise. Então, se preparem, vão estudando. Daqui a pouco eu vou jogar lá na plataforma a aula, para quem não assistiu. Vou deixar lá o PDF para vocês depois darem uma lida, né? Em toda aquela lista que vocês verão de procedimentos, de protocolos, para manter a segurança dos profissionais dentro do INL. Então, obrigado aí, gente. Mais uma aula finalizada. Fiquem com Deus e bons estudos. Valeu.